4 de agosto é o Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer. Essa doença é responsável pela morte de milhões de pessoas todos os anos e é alvo de pesquisas científicas incessantes em busca da cura. No entanto, várias formas de câncer podem ser evitadas através de pequenas mudanças de hábitos e atitudes. Por exemplo, é incrível como apenas a ingestão de determinados alimentos já ajuda enormemente na prevenção de algumas formas de câncer. Então, informação e cuidado são armas poderosas na luta contra o câncer. Não esqueçam que visitas regulares ao médico também são de capital importância. Afinal, o diagnóstico precoce da doença aumenta consideravelmente suas chances de cura. O Centro Oncológico de Manhuaçu, CEOM, oferece a toda a população uma assistência completa desde o diagnóstico até o tratamento. Olá a todos, meu nome é José Luiz Brevin Júnior, sou médico com formação em cirurgia geral, cirurgia por videolaparoscopia, com ênfase em cirurgia oncológica. Além disso, tenho um fellow, uma especialização em tratamento cirúrgico de endometriose por videolaparoscopia. A maioria dos nossos pacientes apresenta quadros de dor abdominal, um emagrecimento, quadros de sangramento, que na maioria das vezes necessita de uma investigação ampla, uma realização de exame de rotina, uma realização de exame radiológico e a avaliação e uma melhor conduta de diagnóstico, rastreio e tratamento do especialista. Então eu venho aqui divulgar essa nossa agenda aqui na clínica, para tirar dúvidas, fazer as orientações em relação à investigação, diagnóstico e o tratamento dos nossos pacientes com suspeita de câncer e os pacientes que não têm doença oncológica, que têm doença benigna, porém o nosso foco primordial é um tratamento correto, o melhor tratamento para o paciente e dando ênfase sempre na qualidade de vida de cada um de vocês. No caso da qualidade de vida, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, exames preliminares são muito importantes nesse diagnóstico, né? Perfeito. Na verdade, toda paciente, todo homem, mulher, necessita ter um acompanhamento médico, né? Uma vez no ano tem que ir no médico e caso haja sintomas, tem que ser vista por um médico especialista, tem que ser vista por uma equipe multidisciplinar, uma equipe capaz de fazer o diagnóstico da forma correta e para fazer o melhor tratamento, né? E lembrando, cada paciente, para o seu sucesso e da forma melhor para que tenha o sucesso, necessita de uma investigação precoce, um rastreio precoce, um tratamento precoce. Antigamente, quando se falava no câncer, pessoas vivem com bicho de 7 cabeças. Hoje, com o avanço da medicina, com recurso tecnológico, o câncer hoje tem uma qualidade de vida melhor para esses pacientes? Claro. Na verdade, cada vez mais a gente sabe mais sobre a doença oncológica, a neoplasia. Cada vez mais a gente tem mais formas de tratar, de formas com quimioterapia, formas com cirurgia. Tem mais se sabe, melhor se trata e as nossas pacientes, homem e mulher, têm melhor qualidade de vida, um longo prazo de vida. Os pacientes vivem mais hoje tratando de forma mais correta a doença oncológica, o câncer. E como o paciente, as pessoas podem ter mais informações sobre esse tratamento? Eu atendo na Clínica CEOM e na Master Clean, aqui em Manhuaçu, na sexta-feira, toda manhã. E estamos à disposição para retirar de dúvidas, fazer o acompanhamento dos nossos pacientes dessa região e o melhor tratamento de cada uma delas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado, aliado a mudanças no modo de vida, pode ser um dos maiores aliados na luta contra o câncer. Sim, não só existe uma importância, igual você falou, do diagnóstico precoce. A gente pensa que o diagnóstico do câncer ele começa com o oncologista. Quando a gente associa ou fala de câncer, o oncologista vem como primeiro nome de especialidade que a gente tem que procurar. Mas falando em diagnóstico precoce, a maior importância está nas unidades básicas de saúde, do clínico geral, do médico mais próximo da casa do paciente. É esse que vai ser o primeiro a levantar uma suspeita, é esse médico que geralmente os pacientes procuram de maneira inicial.
Então a importância da unidade básica de saúde, do PSF, ele vem muito antes do oncologista. Um grande problema que a gente tem na saúde pública regional e do país, a nível nacional, é justamente a demora que o paciente oncológico tem para chegar no oncologista. Ele acaba tendo um diagnóstico da doença muito tardio e acaba chegando no especialista com doenças muito avançadas. Então, quanto mais próximo do paciente o serviço médico estiver, o primeiro das unidades básicas de saúde, mais rápido esse diagnóstico vai ser feito, mais rápido esse paciente vai ser encaminhado ao especialista, ao oncologista, e o prognóstico dele de cura, de ficar curado do câncer, ele se eleva de maneira assustadora. A chance dele curar no diagnóstico precoce da doença, numa doença ainda na fase inicial, é muito maior, e a chance dele de ficar livre da doença é proporcional a isso. Então, aqui em Manhuaçu, por exemplo, a gente tem um serviço de oncologia bem montado. Quanto mais cedo esse paciente for detectado com uma neoplasia, com o câncer, mais cedo vai chegar na mão desses profissionais, e esse diagnóstico sendo mais precoce, a chance dele de ficar livre da doença é muito maior. A cirurgia pode-se dizer que é um dos últimos estágios na cura da doença? Sim, você pode dizer duas coisas. Assim. A cirurgia mais agressiva, né? A cirurgia mais invasiva, ela é um desses últimos estágios. Algumas dessas doenças, principalmente da nossa especialidade, que é do trato gastrointestinal, né? Do tubo digestivo, do aparelho digestivo, quando você se detecta essa doença numa fase ainda pequena, com ela ainda muito pequenininha, alguns aparelhos, alguns exames, tipo endoscopia, colonoscopia, podem curar essa doença sem precisar operar, sem precisar abrir a barriga, sem precisar acessar essa doença de uma maneira mais agressiva. E a segunda coisa que eu acrescentaria, que a cirurgia para tumor sólido é a que cura. Então, além de você ter essa opção de diagnósticos mais precoces, com cirurgias menos invasivas, quando você tem a opção de ser operado, você também vai ter, junto com essa notícia, a opção de ser curado. O seu potencial de cura aumenta muito com a cirurgia. Então, eu não colocaria que é a última opção, porque às vezes o paciente pode até receber mal isso. Eu vou ter que ser operado, então eu estou grave, eu estou no último. Não, pelo contrário. Quando você consegue oferecer a cirurgia para o paciente, é porque ele tem um potencial de cura. Quando você descarta a cirurgia, infelizmente esse paciente ele não tem mais chances de ser curado, e sim de tentar ter uma doença controlada ou um tratamento paliativo. Quando você fala em cirurgia, você fala em potencial de cura. A gente ainda tem muito poucas respostas com relação à pandemia e câncer ao paciente oncológico, mas o que a gente sabe, o que é sabido até hoje, é que realmente é um paciente especial. É um paciente que tem que tomar um cuidado redobrado, não só pela doença em si. A doença oncológica ela é majoritariamente de pacientes mais idosos também. O perfil anda mudando ao longo dos tempos. A doença oncológica, a doença neoplásica, o câncer, ele tem afetado cada vez pacientes mais jovens, mas ainda é uma doença de pacientes mais velhos, mais idosos. Então, além da quimioterapia em si, ou do tratamento cirúrgico, tratamento oncológico de uma forma geral, deixar esse paciente mais sensível a um vírus, a qualquer outra infecção, a gente também tem, nesse contexto da pandemia em si, a questão da idade também, né? Então, são dois fatores associados aí que fazem com que esse paciente seja, sim, um paciente mais sensível e que tem, sim, que tomar um cuidado redobrado. Eu costumo dizer que não tem informação melhor para ser colhida do que uma boa conversa com um bom médico. Então, é lógico que a gente tem hoje, além da internet, dos sistemas de informação que eles estão cada vez mais próximos ao paciente e que ajuda muito, encurta muito o espaço, mas a melhor maneira de te tirar todas as dúvidas e questionamentos da doença
é sentar com um bom médico, ter uma boa conversa sobre essas dúvidas, ser entrevistado por esse médico para ele também saber qual é a sua cadeia genética, o que você tem de chances de desenvolver uma doença mais do que outra pessoa, porque você tem um familiar mais próximo que desenvolveu certa neoplasia, certo tipo de câncer. Então, além das informações impressas e das informações que a gente tem de rede social, de internet em si, como temos profissionais aqui em Manhuaçu tão bem gabaritados para isso, não só oncológicos, mas também ginecologistas, urologistas, outras especialidades que lidam com câncer de uma maneira muito boa, é sentar com esses profissionais e conversar com eles sobre as suas dúvidas. Isso não tem esclarecimento melhor do que uma boa consulta, uma boa conversa.